Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e entrevistadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, a conversa hoje vai ser muito produtiva, porque estou aqui na companhia do Ronaldo Delmáschio, eu tenho problema com o sobrenome, e Maurício Azevedo. Isso, ficou mais fácil. Aí ficou mais fácil. Você sabe que eu sempre tenho problema com os nomes, né? Eu erro, às vezes vem gente que eu conheço há muitos anos e eu, na hora de apresentar, tem que ter muita concentração para falar o nome certo. É o sobrenome, né? Nós estamos acostumados a nos chamar só por nome, né? Então, o sobrenome é complicado, é complicado um pouco, né? E não é muito comum, né, o nome do Ronaldo, né? Não é. Então acaba ficando mais Italiano, difícil. né? Mas vamos lá. Os dois são sócios no escritório de contabilidade. Vocês são contadores e administradores de empresa? Somos. Sim, Vamos falar um pouquinho. Perfeito. Luca, primeiramente queremos agradecer seu convite, né? Imagina. Por várias vezes tentamos agendar. Exato. E pela nossa Vida de contador bom não é fácil. Assim, além de estarmos focados no escritório, também a questão do imposto de renda, que acaba nos tomando um tempo e a gente tem que se dedicar um período aí exaustivamente. Então, muito obrigado, prazer estar aqui no seu local de trabalho. É uma coisa bacana que a gente sempre acompanha aqui, pelos vídeos. E hoje estamos tendo a oportunidade de estar aqui, né? Então, muito obrigado. Você pediu para a gente se apresentar. Meu nome é Ronaldo José Delmáschio. Sou casado com Adorei. Tem 2 lindos filhos, o Fernando e o Rafael. Sou contador administrador, sócio juntamente com o Maurício da Ativos Contábil, e é um prazer estar aqui. Legal. Já se apresentou, agora você se apresenta. Exatamente. Eu sou o Maurício, né? O nome é mais comprido, é Carlos Maurício de Souza Azevedo, mas eu me chamo Maurício Azevedo e ficou assim, de forma mais sucinta. Eu tenho 53 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Os meus filhos, 2 estão seguindo a carreira de medicina. Ai, que beleza. E mais um tá lá com a gente no escritório. Já eles estão aqui entrevistando. E começamos uma sociedade lá atrás, né? Já com 13. Quantos anos? 13 anos. 13 anos. Completamos agora, dia 30 de maio, 13 anos de sociedade. E é uma sociedade que deu certo, né? Muito certo, muito certo. Eu sou contador sempre fui contador de empresas, né? E aí em 2007 nós nos encontramos numa empresa lá em Mirassol. E depois de um tempo a gente, enfim, questões aí técnicas e econômicas, nós decidimos montar uma sociedade, montar uma empresa de contabilidade para prestar serviço para aquele grupo e para terceiros, levar a experiência nossa de gestão, a nossa experiência de administração, né? A gente sempre teve junto com a diretoria ali no dia a dia trabalhando e ajudando na redução de impostos, a melhor opção tributária, ou seja, era um contador, um controle atuante, né? Assim como eu, o Ronaldo também. Então, nós juntamos essa experiência e trouxemos para dentro de uma empresa de contabilidade. A gente costuma falar que Ativos Contábil não é um escritório de contabilidade. Nós somos uma empresa de contabilidade. Porque lá nosso dia a dia, a nossa maneira de conduzir, né, é como uma empresa mesmo. Nós somos o olho do empresário. É como se o empresário estivesse lá, entendeu? Isso é importante, né? Muito importante. Tanto eu como o Maurício, né, nós trabalhamos em médias e grandes empresas. Nós não nascemos dentro do escritório de contabilidade. Toda a carreira profissional ela foi dentro de grandes e médias empresas que a gente precisava dar o melhor nosso, né, dentro da nossa área. E com isso... Por isso essa visão diferenciada. Sim, exatamente. Sim. E assim, nós estamos próximos do dia de São Pedro e isso eu acabo lembrando de uma coisa muito importante. Nós estávamos na festa de São Pedro, de repente o Maurício nem lembra disso, que ele falou para mim, olha, você não tem noção quão prazeroso é a gente colocar em prática o nosso conhecimento numa empresa de contabilidade. E foi ali que nasceu, ele plantou na minha cabeça, plantou assim no meu anseio, né, de profissional, que se nós juntarmos as forças e criássemos um escritório de contabilidade, a gente ia conseguir prosperar, ia conseguir mostrar realmente
nossa capacidade, nosso conhecimento. Então, a data de São Pedro, para mim, que é... Tá, que já É agora, 29, Dia 29, me faz recordar quando nós tivemos a primeira Ai, muito conversa legal. de uma possível sociedade. E hoje o escritório é gigante, né? Ah, sim, hoje eu diria que é um dos maiores da cidade de Mirassol, né? A gente atua aí no estado de São Paulo inteiro, fora do estado. Estamos agora colocando um pezinho fora do país, inclusive. Olha, que espetáculo. Com Então, quantos funcionários vocês estão lá? Hoje nós estamos com 30 colaboradores. Nossa, nós 30 começamos. colaboradores. 30. Hoje eu estava vendo algumas fotos do passado, que era meia dúzia de pessoas. Começamos realmente com o pé no chão, mas. Vocês são contadores, tinham que começar com o pé no Contadores, chão, né? Começamos com poucas pessoas e hoje assim, a gente tem um prazer enorme aí de ter 30 colaboradores na nossa empresa. Eu sou cliente lá, eu acho gigante lá, eu me perco lá. O que a gente mais faz, né? A gente pegou aquela experiência do dia a dia de viver e a gente incentiva o empresário a crescer. Nós vamos para lá, a gente conversa com o empresário e fala assim para ele assim, olha... Não faz só a contabilidade, né? Não, a gente orienta. E a gente não tem medo de mudar o regime, de mudar, de progredir, de fazer a empresa crescer. A empresa começa com a gente lá faturando 2, 3 mil reais por mês, depois 10 mil, 50 mil, daqui a pouco está faturando 100 milhões e nós estamos junto com eles. Nós temos na carteira hoje clientes que faturam 300 milhões ano. 300 milhões. E quem imagina que... Mas como uma empresa que fatura 300 milhões vai ter uma contabilidade terceirizada? Ela é uma contabilidade terceirizada, porém com o perfil de uma contabilidade interna. Tá. Com o mesmo cuidado. Não é com desleixo, é com cuidado. É com diligência, entendeu? Então, assim, a experiência minha e dele lá, nós aplicamos um processo que você faz a checagem em tudo, em 2 etapas e tudo mais. Então, o empresário fica tranquilo, ele foca no negócio dele. E gasta menos, investe menos. Entendeu? Então, não temos limite para atender. A gente atende o MEI? Atende. Atende o lucro real? Atende. E consegue ter equipe separada para atender as duas. Essas Por isso que vocês trabalham tanto. E trabalha. Bastante. Trabalha. Nossa. Ainda hoje com o WhatsApp, né? Você tem que estar aí 24 horas praticamente, né? E a gente não faz isso, fazemos isso com prazer, porque a gente, quando nós visitamos um possível cliente, realmente a gente se dedica. É como o Maurício disse, o nosso diferencial está justamente em sentir as dores, né, do cliente e dar uma tranquilidade para ele, né, e oferecer para ele o melhor regime tributário que seja, porque às vezes o empresário ele tem medo de mudar o regime tributário, ele acaba ficando com medo. E nossa experiência, como o Maurício disse, nós tratamos desde MEI, empresa simples nacional, lucro presumido e lucro real. Então, nós sabemos perfeitamente... Esses são os regimes tributários que existem. Esses são os regimes tributários, né? Então, falando um pouco mais aí para as pessoas que, de repente, não... Sem conhecimento e sem entrar muito em detalhe, o MEI é aquele profissional que ele trabalha praticamente sozinho. Ele pode ter um colaborador, né, registrado, e ele vai pagar em torno de 70 a 76 reais, mais ou menos, por mês. Aí já está incluído o INSS dele, ele tem um CNPJ, ele consegue emitir uma nota fiscal, né? Então, assim, é uma maneira de dar apoio para o pequeno empresário que precisa principalmente formalizar a receita, o ganho dele, né? O outro formato que tem acima do MEI é o Simples Nacional. O Simples Nacional ele tem uma vantagem... que você já sabe quanto de imposto você vai pagar? O Simples Nacional ele é assim, ele isenta o empregador da parte patronal do INSS, que é 20%, do SES e Senai, salário de educação, que é mais 5,8%, mais 3%, então é 28,8% que ele deixa de pagar para o INSS, porque ele é um imposto simples e ainda não é aquele empresário que cresceu, ainda que consegue pagar todos os tributos. E ele tem a particularidade dele é que ele tem um limite de faturamento anual, que é 3 milhões e 600, e podendo chegar até 4 milhões e 800. Só que a hora que ele ultrapassa os 3 milhões e 600, ele deixa de ter, ele começa a pagar os impostos estaduais, ICMS, ISS municipal.
ele só tem o benefício ainda das isenções federais. Tá. Aí eu vou deixar o Maurício falar Então, um pouco mais sobre o presumido e o real. é uma questão até importante falar, porque, por exemplo, quando nós vivemos um momento, mês passado, né? Um momento de imposto de renda. Então, assim, até o mês de maio, grande parte dos nossos clientes, uma maior parte, eles nos procuram para fazer os impostos de renda, pessoa física. Tá. E é uma fase que a gente olha muito o caixa da empresa, olha muito a evolução patrimonial dele e tal. Nessa entrevista, nesse momento, né, a gente acaba propondo para eles, não só para eles, mas assim, acaba conversando muito sobre holding patrimonial, porque é uma atuação importante nossa, a questão da sucessão, né, de planejar essa sucessão familiar Tá. e propor para ele a abertura de uma holding, para ele ir se protegendo. Então a gente tem esse trabalho bacana lá. A holding é assim. A holding, ela cuida do patrimônio da família, é isso? E do patrimônio da família, exatamente. Ela separa o patrimônio da família da atividade empresarial. É importante isso, colocar. Então, pode conviver, você pode ter trabalhado, imagina 3 cenários. E daí a holding familiar é uma empresa? É uma empresa. É uma empresa. Uma holding familiar é uma empresa, isso. E aí, eu entrei na questão da holding, porque a holding patrimonial, a vantagem dela é ela já sendo presumido. Então, por exemplo, regime presumido. Tá. Por que presumido? Porque presume-se um resultado, né? Geralmente, as empresas que têm aí um lucro até 8% de margem final, elas vão para o presumido. Porque se elas tiverem um lucro menor do que isso, aí o regime recomendado seria o lucro real. Mas quando tem uma margem grande, você acaba ficando no lucro presumido ali em termos de 8%. E aí, quem está no presumido pode faturar até 72 milhões ano, né? E aí, fora disso, fora as atividades que são impeditivas, que tem atividades que são impeditivas de ficar no presumido, aí elas acabam migrando para o lucro real. Entendeu? Aí no lucro real não tem limite, né? Aí o lucro real é sem limite. O lucro real realmente é onde As grandes empresas estão no lucro real. As grandes empresas. Então, né? Vocês trabalham com empresa que tem Sim, lucro nós real? trabalhamos com. Nosso forte praticamente é quase lucro real. Porque como a gente vem do seguinte lema, né? Quem faz o maior, faz o menor. Claro. Quem faz o maior, faz o menor. Então, a nossa vida profissional foi fazendo trabalho em empresas maiores. E aí, fazer o menor, para nós, é muito fácil. É muito fácil. É verdade. É verdade, é isso. E o lucro real, realmente, alguns impostos, você só vai pagar se realmente teve lucro. Tá. Então, ele se torna um pouco mais justo, né? Aí a empresa de grande porte, ela acaba migrando automaticamente para o lucro real, porque é uma maneira dela realmente ter os impostos um pouco mais justos. O mês que dá prejuízo, ela tem isenções de alguns impostos, né? Tá. Então, como Nossa, o mês que dá prejuízo até dói, né? Meu Deus do céu, difícil, né? Porque o governo ele participa dos impostos, independente se deu lucro, se deu prejuízo, se as vendas estão boas ou não, você sempre tem a parte dele. Mas no lucro real ele tem alguns impostos que ele se torna isento caso na contabilidade apresente um resultado negativo. Né? Por isso que a importância, quem assina, quem garante para o governo que realmente aquele mês deu prejuízo ou lucro é o contador. Daí a extrema responsabilidade de quem assina um balanço, um balancete, né? Porque aquilo ali é um documento que realmente comprova que o empresário deixou de pagar alguns impostos mediante um documento assinado pelo contador. Luca, agora você imagina o seguinte, uma empresa que fatura acima de 100 milhões, uma empresa que tem todos os seus processos lá, não dá para fechar e está no lucro real. O lucro real, ele fecha no mês seguinte da operação. Então, dentro do mês seguinte, eu preciso fechar. Não dá para você continuar trabalhando com um papel, continuar trabalhando com um malote. Tá. Você tem que trabalhar com contabilidade digital. Tem que trabalhar trabalhar com integração. Isso é legal. Porque então a nossa proposta já há uns 3 anos, e agora vem intensificando, né, isso porque tanto eu quanto o Ronaldo, a gente vem participando de projetos de integração. Nós fomos em fevereiro participar de um grande evento contábil em São Paulo. A partir daí nós fazemos hoje parte de um grupo de mentores. Nós fazemos parte dos 100 maiores empresas de contabilidade do país hoje. Olha, nós estamos dentro desse grupo. E dentro desse grupo, tudo que é trazido de tecnologia, tudo que é colocado de inovação, nós estamos implantando aqui em Mirassol.
Entendeu? Então é uma questão de tempo só. Hoje todos os nossos funcionários trabalham com 2 monitores. Todos trabalham com 2 monitores. Aí nós temos ainda clientes que mandam documentos, mas a maioria, não, a maioria é tudo integração. Tudo digital. Uma empresa no lucro real, exato, Sim. uma empresa no lucro real, por exemplo, ela tem que fechar os impostos rápido, saber e corrigir o rumo da empresa. Então ali logo dia 5, dia 10, nós já temos o balancete fechado da empresa, com a apuração dos impostos e tudo mais. Para quê? Para que o empresário consiga redirecionar ou implementar mais vendas ou não, enfim, ele ajudar na gestão. Tá, lógico. Corrigir logo, Ele entendeu? consegue ver, né? Consegue ver. Consegue ver. Hoje seria meramente impossível um escritório de contabilidade continuar nos modos tradicionais, que era pegar documento, aquela pilha de documentos. Não, Nossa, que Tem loucura. até imagens assim, cômicas na internet, Ah. aí o cara escondido naquele monte de documento, aquela loucura. Ah. Então, esse projeto nós já estamos há alguns anos já focando nisso, investimos em tecnologia, com monitor, trocamos todos os servidores e treinamento para o pessoal, de maneira... tem que treinar, né? Tem que treinar. E com inteligência artificial também, que faz o monitoramento, se o cliente mandou os arquivos, se a guia foi gerada, se está alguma coisa em atraso. Então, assim, o escritório hoje, contabilidade, ativos, hoje, ela investe pesado em tecnologia. Ativa. O nome vem exatamente. Como é que seria o nome do escritório? Ativos, né, vem de proatividade, então é o nosso escritório. Então, estamos investindo bastante, estamos participando dessa mentoria lá em São Paulo. Nós temos reuniões quase mensais. E o fato do escritório ser em Mirassol não atrapalha em nada. Não, Mirassol é um grande polo, Porque é né, tudo industrial, digital. mas assim, nós atendemos clientes de São Paulo, da região toda aqui, São José do Rio Preto, nós temos Eu pretendo vários muitos clientes de clientes. Rio Preto, Neves Paulista, Monte, toda a região, Bálsamo, Tanabi, Não tem Jaci, limite, né? A informação não tem limite. Não tem limite. Não tem limite. Então, assim, o escritório hoje ele pode atender qualquer cliente em qualquer estado que esteja. Vocês têm ideia qual o número de clientes vocês têm hoje? Eu pedi que o Ronaldo falasse o número do cliente, porque tem uma lista, tem uma atualização. Hoje nós estamos em torno de 250 clientes na nossa carteira. É 250. Para isso, justifica termos 30 funcionários e alguns, até mesmo, além dos 30, serviço terceirizado de automação. Então, assim, a gente emprega 30 pessoas. E tem muito o que indica, né? Tem. Né? Praticamente, nós começamos, né, Maurício, com indicação. Pode falar. Tem sido assim, um crescimento orgânico, né? Um crescimento por indicações. Nós estamos com um projeto também, começamos um projeto agora de comercial, estamos estruturando essa área aí para começar a tracionar clientes. Mas até então o nosso crescimento foi orgânico, ou seja, indicações. Quem está na base foi indicando, e aí crescemos, chegamos a esse número de clientes hoje. Legal. No podcast você vai fazer uns cortes e vai pôr nas redes sociais, porque é muito importante isso. Tá. Porque eu vejo assim, eu nunca tinha entrevistado nenhum contador aqui. Tá. As informações que um contador pode passar para uma pessoa leiga são muito importantes. Sem dúvida. Pode mudar a vida da empresa. Exatamente. Ele pode estar pagando uma carga tributária se ele não está bem orientado. Geralmente a gente se depara assim, com empresas que estão no Simples Nacional, que de Simples hoje não tem mais nada. De primeiro ela era Simples, hoje é uma raiz quadrada. Ela tem várias variantes. Tem variantes. Que de repente ele está numa carga tributária enorme, que ele poderia estar no presumido no lucro real, pagando menos. Então, a falta de informação, né? De orientação. Né? Por isso que as empresas grandes ela tem que ter um bom escritório, né? Que orienta, que entrega o melhor, porque senão ela acaba pagando uma carga tributária desnecessariamente, com medo de mudar de regime tributário. E a gente consegue, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, mostrar que não tem que ter medo, que o escritório faz o que realmente tem que ser feito, entrega das obrigações, orientação. E isso é muito importante. É um assunto um pouco meio chato, né? Falar de números, de leis. Mas tem uma... eu acho legal. Mas assim, a gente tem prazer de fazer isso, sabe? Quando a gente conversa com o empresário, a gente mostra para ele a gente fala uma linguagem comum aí no meio, é a DRE.
a demonstração de resultado do exercício. A linha que mostra o lucro. Ó, eu vou te mostrar, eu quero conversar com você sobre lucratividade. Aí você já chama a atenção dele. Lógico. Porque ele quer saber. E a hora que você mostra um cenário onde ele está, que o lucro é tanto, e para onde ele pode ir, que o lucro é outro e aumenta o lucro, eu falo, opa, é isso que eu quero. Só que para ele ir para onde está esse lucro maior, ele precisa ir junto com o profissional. Ele não vai para ir sozinho, porque ele sabe vender. Mas aqueles detalhes? Aquele regime tributário, aquela estrada fiscal, onde ele vai se envolver, ou se meter, como é que ele faz? Ele fica inseguro. Aí entra nós. Entra o profissional e fala, não, pode ir, vai que a gente está na retaguarda. Entendeu? E acaba encorajando. Nós temos um cliente, por exemplo, nosso lá, ele está com a gente faz mais de 10 anos. Ele era muito medroso, ele tinha muito medo, sabe, de investir, de sair um pouco da área, de crescer. Tem muita gente, os antigos eram assim. Os antigos. Às vezes, até o próprio profissional que está atendendo ele, de certa maneira, acaba deixando ele meio temeroso para fazer alguma mudança e tal. Isso é normal. Isso é de normal. 12 lojas, quando ele chegou com a gente, ele tinha 12 lojas. Hoje ele tem 24 lojas. Ele dobrou o tamanho. E o faturamento também. Claro, e nós somos junto com ele. Tem outro que entrou ano passado com a gente, só estou lembrando rápido aqui, no Simples Nacional. E aí todo preocupado com a situação dele lá e tudo mais. E como que eu vou crescer? Se eu crescer, eu vou pagar um monte de imposto. Olha quanto eu já estou pagando aqui. Essa é a mentalidade. A primeira coisa é isso. Estou pagando quase 20% do faturamento, absurdo. Eu falei, realmente, o senhor está no regime errado. Como eu estou no regime errado? Meu contador nunca falou isso. Eu falei, o senhor está no regime errado. Ficou 2 meses com a gente no ano passado, dentro do Simples, porque não podia mudar. A partir de janeiro, fomos para o lucro real. Fechei anteontem, fechamos o quadro dele, do fechamento fiscal. A carga tributária dele baixou de 19,8 para 5,42. Olha o diferencial. Sabe o que ele está falando? Que ele vai construir outra sede. Ele vai construir outro negócio. Ele falou, eu estou com o terreno lá parado e eu achei que não, vou construir. Vou abrir uma segunda unidade. Então é assim que acontece, olha a diferença. E eles estão muito mais tranquilos. Você vai hoje, a gente visita a empresa, vai lá na empresa hoje, eles estão felizes da vida. Isso é uma satisfação para você. Para nós é enorme. Realmente mais do que o dinheiro, isso é muito legal. E aí mantém emprego, entendeu? Mantém os empregos lá, contrata mais pessoas, amplia. Então, assim, e o nosso país a legislação nossa é muito complexa. Tem muita nuance, muito detalhe. Nós lá no escritório, nós usamos 2 consultorias. Não é uma só, 2. Às vezes chega para nós um tema, a gente entra, discute, lê, entende, mas que é uma segunda opinião. Manda para a consultoria. A legislação tributária, fiscal, principalmente, é muito complexa. E ela tem as variantes dentro de cada estado, né? Então, cada estado tem um regime diferenciado de interpretação de carga tributária. Então, você tem que estar lendo, você tem que estar realmente todo mês se atualizando, que às vezes muda, tem uma isenção em algum estado, alguma coisa, e você tem que externar para o cliente. Então, nossa equipe tributária... A lei muda muito, né? Muito, bastante. Vou dar um exemplo rápido aqui. Nós pegamos uma empresa de e-commerce, que está muito na moda hoje, né? Vender pela internet. A opção errada. Colocou a tributação toda, não considerou alguns detalhes e estava pagando mais imposto do que deveria. E aí deixa menos resultado no bolso do empresário. Então, esse estudo ele é imprescindível para o negócio. A concorrência é muito grande. Tudo que você pensa em fazer hoje, tem alguém já fazendo, vendendo. É verdade. E por que um consegue e outro não consegue? Porque tem um detalhe, tem um estudo. Ontem à tarde, por exemplo, eu estava lá na mesa do empresário, conversando com ele passando uma situação, ele tinha perdido um pedido gigante, perdeu o pedido, questões comerciais, e aí nós vamos então fazer um estudo específico daquela operação para encontrar a melhor maneira para que ele melhore a concorrência, ou seja, a atuação nossa da Ativos fazendo o comercial dele vender mais. Entendeu? Então, assim, a gente extrapola aquela questão da contabilidade. A contabilidade, vocês fazem a contabilidade integrativa. Já foi, exato. Integrativa. É verdade. Integrativa. Falando um pouco mais sobre holding, é um assunto do momento. E até me recordo, quando você tinha a revista, você fez uma matéria sobre holding. É verdade. E eu me recordo muito bem de um cliente nosso hoje, chegando com a revista debaixo do braço.
Eu queria entender um pouco mais sobre o que é holding, É o verdade. que é sucessão, né? De Porque é passar pros difícil filhos. saber, né? Porque difícil. holding é uma empresa, né? O holding, ele é uma empresa, Ah, ele é uma empresa que meu pode você virar. Ah, desculpe. é uma empresa que você leva todos os seus bens lá para dentro de um CNPJ e você consegue fazer a transição, porque a maioria das vezes o empresário ele fica pensando dos bens que ele tem, como que ele vai passar isso para os filhos. Como é que na Tá, hora, eu estou chegando a uma certa idade, como é que eu vou passar isso para os filhos? Então, tá. a holding patrimonial, você consegue concentrar todos os seus bens num CNPJ, né? E você pode fazer doação, ou até mesmo no período os filhos vão adquirindo cotas daquela empresa, de maneira que todos os bens que estão lá mudam de dono rapidamente. Tá. Numa semana, você consegue mudar. Além de dar uma proteção jurídica para aqueles imóveis lá, né? Ele sai da pessoa física e vai para uma empresa patrimonial. Tá. Ah, isso é importante, né? É, Às vezes dúvida. dá uma... até um conselho, é uma orientação, um planejamento tributário que a gente passa aqui. Né? Você, empresário, que tem a sua atividade empresarial, desenvolvendo lá na sua estrutura, no seu barracão, é imprescindível que este imóvel onde você desenvolve a atividade não esteja em nome da empresa operante. A empresa que trabalha, a empresa que faz a venda, o comércio, a indústria. Esse imóvel ele precisa estar no nome de outra empresa. E trabalhar com locação, mesmo que seja dentro do próprio grupo, mas trabalhar diferente, não trabalhar dentro da mesma atividade. Porque você coloca em risco tudo. A atividade empresarial ela tem um risco. Um risco hoje. A atividade empresarial tem um risco fiscal, um risco da própria atividade. Seja um risco trabalhista, seja um risco fiscal. Eu pensei em trabalhista, trabalhista, né? fiscal, né? Ela tem Porque vários você tem riscos. uma trabalhista ali, teu imóvel fica bloqueado. Exato. Então, o que você precisa fazer? Precisa convencer o empresário a fazer isso. Ó, pega o seu imóvel, onde você desenvolve a atividade empresarial e passe ele para outra empresa. A outra empresa que tem seu dono. De uma forma legal, forma bonitinha, nós temos como fazer isso lá. Passe para essa nova empresa e essa empresa vai locar. Essa empresa vai ter uma atividade de administração de imóveis, que não é atividade, são duas atividades distintas. Entendeu? Mesmo você sendo dono da sede, você faz isso, promove essa mudança, separa as atividades. Porque a atividade empresarial ela pode ser desenvolvida num barracão de terceiro, no outro lugar. Claro. Né? Não precisa ser próprio. Mas quando você deixa a sua atividade sendo desenvolvida dentro do próprio imóvel, você está colocando tudo em risco. Tudo em risco. A atividade levando o risco para o bem imóvel. Quando você cria a holding, você consegue separar isso. Muito interessante. É interessante. Isso é Assim, só complementando, o contrato social que nós elaboramos, ele tem força de escritura. Tá. Então, a abertura da Obrigado. empresa, ela por si só, ela já praticamente são várias escrituras dentro da próprio contrato social. Exato. E aquilo ali você vai levar somente para registro. Você não vai gastar com cartório, somente com o cartório de registro. Mediante feito isso, o proprietário daqueles imóveis ou do imóvel é um CNPJ. E aquele CNPJ, ele muda de nome do dia para a noite, mediante somente uma alteração contratual. Você não gasta mais com a escritura. Então, você passa para filhos, você passa para a esposa. Nossa, que espetáculo! Que espetáculo! Isso. Você não gasta mais. Você passa lá 1, 2, 10, 100 imóveis com uma alteração contratual, que custa aí um salário mínimo. Você não gasta mais com cartório. Então, isso nós temos... o escritório constantemente estamos sendo procurados para pessoas interessadas. Por isso que quando foi feita a matéria lá na tua revista, né, na época, chamou tanta atenção. E assim, nós estamos, desde o início do escritório, né, há 13 anos, trabalhando com holding familiar e patrimonial. Então, cada caso é um caso, mas a gente estuda, né? Se alguém se interessar e quiser saber mais, basta procurar nós lá na Ativos. Vai ficar aqui na legenda de vocês, Sim, vai ficar tudo, os telefones, endereço, tudo certinho. Como... E você, por exemplo, o cliente vai lá no escritório, normalmente? Isso, cada cliente, ele acaba nos procurando se ele quer proteger o imóvel, se ele quer passar, de repente, para um filho que não passe, quando ele casa, passar para a futura esposa. Tá. Cada um tem um objetivo, cada caso é um caso. Então, é feita uma análise, né? A gente pega tudo, documentação
principalmente do imposto de renda dele, faz um estudo Exato. e marcamos uma reunião já para tratarmos a abertura da empresa e darmos sequência no Porque a processo. road também não, a mulher não pega. Não. Não é com essa intenção, não. Não é com essa intenção. Cada um Pode tem uma particularidade do Exato. que ele quer. Olha, eu quero que fique para meus filhos. Meus filhos hoje são solteiros. Tá. Se ele casar, eu quero que fique para a esposa. Se ele casar, eu não quero que Ele fique. pode colocar isso no contrato. Exatamente. Claro, Então, entendi. assim, cada um tem uma particularidade. Cada Tá. um vai lá e conta uma história. Por que ele quer abrir uma empresa? Outros não, só quero abrir uma empresa para proteger meus bens e tudo mais. Que é o mais habitual, né? Que é o mais habitual. Tá. Ó, já passou o nosso tempo. Você acredita que Vai faz tão 30 rápido, hein, minutos Luca? que nós estamos Rápido, é? conversando? Ô, É Luca, muito... muito É, rápido. a hora que o Ronaldo fez a gente estava listando aí os assuntos, né? Colocou 3 assuntos. Eu falei, tá bom. Não, Vamos falar mais, vai ficar muito corrido. Você acaba não. Ô, Luca. não, e o interessante é a pessoa ficar com vontade de saber mais e ir atrás Claro, de vocês. é Então a verdade. gente vai explicar tudo. Ele fala, ó, ele chega no contador dele e fala, ó, eu vi isso, faça isso. faça Ô, Luca, isso. eu não poderia terminar aqui sem agradecer você, né? Inúmeras vezes que nos Nossa, chamou. imagina. Agora A as paciência. Eu encho as tanto, portas estão Ronaldo. abertas Eu sei. aí. Ronaldo, ó, eu preciso fazer isso no imposto de renda. O que é isso? O que está acontecendo? E ele de noite, coitado. Ó, Contador não tem muito descanso, não. É. E sem deixar também um agradecimento especial aos nossos colaboradores, aos nossos clientes. Claro. Sem eles não estaríamos hoje aqui, né? Porque nós acreditamos num sonho, que o sonho virou realidade, e hoje é um escritório referência lá em Mirassol. E No região. Brasil, né? Tá entre os no 100 Brasil, maiores do exatamente. Brasil. Então, assim, agradeço você, muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço, e é uma muito honra ter satisfatório você estar aqui, aí. muito prazeroso. E vamos voltar mais vezes, porque Eu, tem com mais certeza. coisa para Volta falar. mais Com conteúdo, né? Na hora que certeza, Lu. aparecer um negócio diferente, ó, agora eu quero ir lá só falar disso. Tá certo, entendi. Bora. Estamos esperando Bacana. você lá para tomar um café. Ah, Para vou lá. você, Então tá bom. com Vou a lá. equipe, tá bom? Obrigado. Vamos Júlio. encerrar. Peraí, não encerrei. É. Eu já ia levantar. Gente, vocês gostaram da entrevista? Foi esclarecedora? Eu adorei. Então, ela vai estar na íntegra em nossos canais no YouTube e no Spotify. Por favor, se inscreva no nosso canal. Tá? Obrigada!